Oi, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista e estou ministrando aula para vocês da disciplina de Teoria da Saúde Bucal. Essa é uma disciplina muito importante, pois a gente vai, vocês vão aprender aí, estão aprendendo no decorrer dela, muitas coisas relacionadas aí à saúde bucal, a importância, de toda essa evolução da odontologia, de tudo que a gente alcançou com a odontologia, dos meios de prevenção, do porquê desses meios de prevenção, né? Então, a importância realmente da saúde bucal é muito trabalhada nessa disciplina. O tema da nossa aula de hoje é a humanização, né? E aí, o tópico 1, que fala da humanização. Gente, quando a gente trabalha, se a gente for ver dentro até mesmo dos princípios do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é a maior política de saúde brasileira, tá aí dentro dos seus princípios a humanização, não é? Então, a gente precisa sempre atender os nossos pacientes da melhor forma possível, com todo respeito, de uma forma humana, se colocar no lugar do paciente, pensar e se fosse eu, sempre tratar de acordo com as necessidades, sem beneficiar ninguém, sempre de forma honesta. Então, a gente precisa ter isso em mente quando a gente lida com pessoas. Eu sempre falo que quando a gente vai trabalhar na área da saúde, nós precisamos saber lidar com as diferenças, nós precisamos saber tratar outras pessoas, entender que esses pacientes, eles são pacientes ali que provavelmente já estão chegando com você com muita dor, que já estavam num processo ali de sentir, da sensação dolorosa por um bom tempo. Então, a gente sabe que a cultura brasileira é uma cultura de só se procurar ali o ambiente de saúde, o profissional de saúde, não vou nem colocar só a odontologia, mas a saúde em geral. Então, é da cultura brasileira só procurar os profissionais de saúde ou um tratamento de saúde quando já está muito mal mesmo, quando ele já não conseguiu resolver de forma alguma e a dor é insuportável. Então, geralmente o que a gente encontra são pacientes assim, irritados, cansados, com muita dor, e procurando ali uma solução. E geralmente esses pacientes, infelizmente, acabam ali se exaltando ou ficando irritados e nos tratam ali talvez não de uma forma tão boa, mas você, como profissional, precisa se posicionar, precisa entender ali o que está acontecendo com aquele paciente e tentar, da melhor forma, resolver essa situação. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre a humanização. Então, pessoal, a humanização, ela envolve reconhecer o ser humano como ser integral e a saúde como qualidade de vida. Então, quando a gente pensa na odontologia, na saúde bucal, as pessoas elas geralmente focam muito na saúde da boca. Só que quando a gente fala em saúde, gente, é saúde em geral, integral. Então, não tem como eu tratar o meu paciente aqui se ele tem ali alguma doença, vamos falar assim, algum problema, às vezes até psicológico ou físico, fisiológico mesmo, e ficar ali fazendo o tratamento paliativo, e sem resolver ali o problema a fundo. Então, a odontologia, gente, ela não se resume apenas a tratar ali dentes, A gente trata de saúde, nós somos profissionais de saúde. E nós precisamos entender isso, porque como que eu vou conscientizar a população, conscientizar o meu paciente, dar ali uma referência para o meu paciente se nem o próprio profissional da odontologia acredita nisso. Então, a gente precisa realmente entender que a gente não trata só de dentes, Nós somos profissionais da saúde, tá? Então, nós tratamos da saúde, sim, da boca, da saúde bucal, lógico que é o nosso foco, mas também tratamos ali de uma forma geral, ali de uma forma integral. Então, precisamos que o nosso paciente ele esteja bem, de saúde, de uma forma integral, para que realmente o nosso tratamento ele seja eficiente. E dar essa atenção para o paciente é muito importante, se faz muito importante, não só para a questão
de como ele vai se sentir ali na hora, mas também para que você, por exemplo, para o cirurgião dentista dar andamento ali a um tratamento. Então, situações, né, de entender como que aquele paciente se encontra, como que está o estado de saúde dele, é muito importante, não só para esse contato de respeito, de cuidado com o paciente, mas também para o desenvolver aí do tratamento dele, né? E, consequentemente, a gente vai ter aí oferecer mais qualidade de vida para os nossos pacientes. Atualmente, discute-se a necessidade de humanizar o cuidado, a assistência, a relação com o usuário do serviço de saúde. Então, por que estão discutindo tanto? Por que hoje a gente está falando de humanização em saúde? O que acontece muito? A gente percebe, como eu falei para vocês, que infelizmente os pacientes só procuram o sistema, né, o serviço de saúde, quando ele está passando muito mal. E quando a gente coloca para a nossa área, que é a área da odontologia, realmente a gente sabe que a cultura brasileira é uma cultura de edentulismo, né? É uma cultura de extração de dente. As pessoas, elas não procuram tanto tratamento dentário ou fazer ali um acompanhamento de rotina, né, para verificar como está tudo. Então, as pessoas, elas não têm esse hábito de procurar ali os profissionais da odontologia, né, o consultório odontológico ou uma clínica para estar fazendo check-up, vamos dizer assim. Então, eles só vão, geralmente, né, a nossa cultura, infelizmente, que é o que a gente, né, todos os dias estamos batalhando aí, todos os profissionais estão nessa batalha, para mudar esse conceito, para mudar os hábitos, fazer com que as pessoas tomem consciência da importância da saúde bucal também, não é? Então, o que a gente encontra, né? Voltando, a gente encontra aí pacientes que procuram os serviços já com muita dor, muitas vezes com abscesso dental-alveolar, né? Com trismo, já não consegue abrir a boca, com uma situação realmente já muito castigante, muito sofrida para ele. E aí, se a gente encontra um profissional que não tem ali compaixão ou sensibilidade com relação ao que está acontecendo com aquele paciente, realmente ele pode acabar não fazendo ali, não sendo tão eficiente ou não tratando o paciente da forma como deve tratar. Então, por que a gente discute humanização em saúde, humanização, vamos falar assim, na odontologia? Então, vocês precisam entender que com o passar do tempo, né, vocês podem estar pensando assim agora, não, professora, mas é lógico que eu vou ter cuidado com o meu paciente, que eu vou tratar ele com atenção, que eu vou me solidarizar com a dor dele. Só que o que acontece com os profissionais de saúde, a maioria dos profissionais de saúde? Acabam fazendo um serviço mecanizado. Por quê? Porque, imaginem, provavelmente no dia a dia de trabalho de vocês, pelo menos uma vez por dia vocês vão ver alguém com dor, né, com dor de dente. E aí, com o passar do tempo, principalmente se você for trabalhar na saúde pública, né, no SUS, vocês vão verificar muita gente todos os dias com essa rotina de dor, de dor, de dor. E o que acontece geralmente com os profissionais? Os profissionais acabam não se solidarizando tanto mais porque já é uma rotina. Então, meio que vira um costume. Então, as pessoas já não têm mais tanta sensibilidade com relação à dor do outro. E é isso que a gente precisa evitar. Nós precisamos que todos os profissionais de saúde tenham ali esse respeito, essa consideração, essa humanização de fato ali com o paciente. Trate ele de uma forma integral, cuide realmente da saúde do paciente, dê atenção para aquele paciente. O SUS, ele instituiu uma política pública de saúde, tá? Que apesar dos avanços acumulados, hoje ainda enfrenta ali uma fragmentação do processo de trabalho. Nesse sentido, justifica-se a reflexão sobre a humanização. Então, a gente tem uma política pública que é o Humaniza SUS. É tão importante, né, para o SUS, na verdade, para a saúde, esse cuidado do profissional, como é que eu posso falar? Colocar de uma forma horizontal esse atendimento, né? O profissional, ele não está acima do paciente. Então, de uma forma de respeito, de cuidado mesmo, de atenção com aquele paciente. Então, como o Sistema Único de Saúde, eu falei, é um dos princípios, ele prega muito essa questão da humanização, do cuidado, do respeito, da atenção com o paciente, ele fez uma política pública, que é o Humaniza SUS, que está envolvendo tanto ali os profissionais de saúde, quanto a gestão, né, a população em si. E
para você ver o quanto é importante, o quanto se pensa, o quanto se, né, o quanto se tem artigos, trabalhos a respeito dessa questão da humanização do profissional de saúde, e quando a gente coloca para a odontologia é muito importante, não é? Então, vocês vão viver situações, principalmente se forem trabalhar no Sistema Único de Saúde, em que realmente vocês vão encontrar pacientes não muito felizes, né, não muito amigáveis, às vezes alterados, e que você vai ter que saber como lidar ali com aquele paciente, né? Entender que aquele paciente está passando por alguma situação complicada, então dar uma atenção para ele, conversar com ele e fazer com que ele entenda ali o que está acontecendo, né? E tentar resolver, lógico, a situação daquele paciente. E aí, como eu falei para vocês, de tanto aí precisar, de tantos profissionais não atentos com os pacientes, não utilizando da humanização, até o Sistema Único de Saúde, apesar de pregar, de estar na Constituição lá, né, nas leis orgânicas da saúde a respeito, falando sobre a humanização, sobre a integralidade, sobre esse respeito com o paciente, mesmo assim ainda se precisou fazer uma política pública para reforçar isso. Então, quando foi feito isso, a intenção era trazer essa melhoria, já tinha, né, já era observado esse problema aí em relação aos profissionais e os pacientes, né, o cuidado com esses pacientes, a falta, na verdade, do cuidado com esses pacientes. Que deve aí, né, considerar a valorização dos diferentes sujeitos implicados ali nos processos de produção de saúde, que são os usuários, trabalhadores e gestores. Como eu falei, essa política pública Humaniza SUS, a humanização, na verdade, ela envolve não só ali os profissionais de saúde, mas os gestores, né? Isso no SUS ou numa empresa privada, ali num consultório, numa clínica. Então, todos precisam estar atentos a esse cuidado com o paciente, não é? O paciente, né? O usuário, no caso, ele também precisa ter se sentir bem naquele ambiente, se sentir seguro com os profissionais, perceber que tem uma atenção para com ele. Então, tudo isso é muito importante. Então, a gente tem aí bases da Política Nacional de Humanização e Gestão à Saúde, operando ali como princípio da transversalidade a Política Nacional de Humanização, PNH, tá? Lança mão de ferramentas e dispositivos para consolidar redes. Os valores que norteiam essa política são ali, né, o da autonomia ao protagonismo do sujeito. Então, realmente dar autonomia para os pacientes, respeitar, né, o direito de escolha do paciente, respeitar, sempre tratar de forma ética, nunca impor suas vontades para o paciente. Então, tudo isso é muito importante quando a gente fala aí de humanização, de respeito, né, desse cuidado de fato. A corresponsabilidade também entre eles, os vínculos solidários e a participação coletiva no processo de gestão, tudo isso é citado aí, né, nessa política, na PNH. A PNH ela não é um mero conjunto de propostas abstratas que esperamos ali tornar concreto, né? Então, ela realmente foi concretizada, ela foi colocada para ser colocada em prática, né? Para que os profissionais da gestão realmente melhorassem o seu processo de trabalho, melhorassem, realmente colocassem ali, facilitassem o acesso para os pacientes, né? Para o usuário. Ao contrário, o Humaniza SUS, né, ele apresenta-se como uma política construída a partir de possibilidades e experiências concretas. Então, foi o que eu falei para vocês. Por que eles resolveram fazer essa política? Uma política de saúde, uma política pública, ela é elaborada sempre que se há necessidade, na verdade, né, sempre que se percebe ali algum problema que envolve ali uma grande parte da população. E aí, quando você pensa, por que fizeram o Humaniza se já está dentro dos princípios do SUS, né? O Humaniza SUS, a humanização. Porque, gente, os profissionais realmente perdem esse carinho, essa percepção do paciente. Então, eu tenho certeza que em algum momento da vida de vocês já chegaram ali, né, com um profissional que mal olhou ali no rosto de vocês, que mal deu atenção, que simplesmente prescreveu algum medicamento e te mandou embora. Então,
Acontece, e acontece muito, a gente sabe que acontece. E isso realmente é o que eu quero evitar. Eu quero que vocês sejam profissionais bons, né? Profissionais atentos aos pacientes de vocês, para vocês, né, técnicos, para os técnicos, para os TSBs, para os ESBs, é muito importante essa característica de saber se expressar, de ter ali um respeito, um carinho com o paciente. Lembrando que na odontologia nós trabalhamos em equipe, né? E se você faz parte da equipe, você precisa ter consciência, você precisa tomar atitudes positivas com relação àquele paciente. Muitas vezes você vai ter mais contato ali, né? Mais oportunidade de uma conversa com o paciente do que o próprio cirurgião dentista. Então, se faz muito importante você entender esse contato, o quanto é legal ter um contato com o paciente, o quanto é legal você se solidarizar, você perceber, você na verdade até mostrar uma atenção para aquele paciente. Isso vai, se você estiver no SUS, você vai ser um profissional que realmente todos vão gostar muito. Se você estiver numa clínica ou um consultório particular, você vai chamar mais pacientes. Porque o paciente ele vai falar, olha, que lugar legal, fui muito bem tratado, as pessoas têm uma atenção, né, uma atenção maior do que em outros lugares. Então, hoje, você ser bem tratado realmente é ali uma condição que até chama ali o paciente, não é? O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele tem ali como um dos seus princípios, né, definidos na Constituição Federal, a participação social, gente. A participação social, ela resulta em uma maior democracia no espaço da gestão de saúde. Então, o que acontece? Dentro dos princípios do SUS, a gente tem essa garantia da participação social, que é muito importante também. Por quê? Porque o Sistema Único de Saúde, ele não a gestão dele não se resume ali a, né, secretarias de saúde ou, vamos dizer assim, gestores, como políticos. Então, a gente tem aí a participação da população. E, na verdade, era para ter uma participação mais ativa, mas justamente por falta de conhecimento, né, por falta de ter essa voz ativa em relação à política pública brasileira, ou o SUS, ou realmente reconhecer seus direitos, né? Então, a gente tem uma falha muito grande. Mas nós temos aí esse direito assegurado. Então, falta a população realmente ter um incentivo, colocar, né, começar a cobrar esses direitos. Os serviços de saúde, eles têm 3 objetivos finalísticos: a produção de saúde, a realização profissional e pessoal dos trabalhadores e sua própria reprodução, tá? Então, a gente tem aí essa produção, né? A gente tem que trabalhar, quando a gente vai para um consultório, a gente tem ali metas, a gente tem pacientes, tantos pacientes por dia, então a gente precisa produzir. Nós temos aí essa questão da realização profissional, toda vez que a gente consegue fazer um trabalho bem feito, e quando a gente fala de saúde, que a gente devolve, né, que a gente restaura a saúde da pessoa, e na odontologia, o quanto é importante, às vezes, você restaurar um sorriso. Então, uma pessoa, você consegue devolver ali, né, a autoestima, então você vai mexer tanto com a aparência, você vai devolver função, você vai mexer com o psicológico, vai devolver uma autoestima para um paciente. Então, é uma profissão muito bonita, é uma profissão que realmente, se você tiver vontade, se você trabalhar com vontade, você vai ter essa realização profissional, sim, tá? E pessoal, consequentemente, né, dos trabalhadores. E aí, também reproduzir isso, sempre colocar o seu serviço de uma forma melhor, né? Por fim, as ações subsequentes, elas são aquelas executadas ao término ali das ações produtivas, que providencia aí a conclusão do caso clínico e prepara a sala operatória para o próximo paciente. Então, como é que funciona, né, a nossa rotina de trabalho ali dentro de um consultório do odontológico? Então, a gente tem essa rotina de receber o paciente. Como eu falei, na odontologia nós trabalhamos em equipe, né? Nós trabalhamos aí a 4 mãos ou 6 mãos, quando a gente trabalha numa equipe completa, né, com TSB e ASB. Geralmente é uma equipe a 4 mãos,
E o trabalho, com certeza, consequentemente, se faz ali muito mais eficiente, muito mais rápido. E o planejamento na saúde, não só na odontologia, é fundamental, é muito importante realmente. Então, a gente consegue ali fazer um cronograma de atendimentos e prever o que vai acontecer, né? Quando a gente trabalha em equipe, enquanto o cirurgião dentista, por exemplo, está avaliando o paciente, ele percebe que é uma restauração, ele fala aquilo em voz alta, você já está preparando ali, né, a bandeja para o procedimento que vai ser realizado. Então, você já vai, sempre antecipando passos, um trabalho realmente caprichado, alinhado, vamos dizer assim. E quando se finaliza, já imediatamente já faz a higienização, né, com todo o respeito, com todo o carinho, pensando aí no bem-estar do próximo paciente. E assim vai se seguindo ali os atendimentos, tá? Vamos falar agora, pessoal, né, do tema da aula humanização, sobre o tópico 2, que fala aí das técnicas de acolhimento do paciente e a humanização em geral. Então, é necessário sempre um plano que vise a melhora das condições de saúde bucal da população. Então, vamos ter uma conversa séria agora. Quando se fala, eu comecei no início da nossa aula, eu já falei um pouquinho sobre isso, mas quando a gente fala de saúde bucal no Brasil, gente, é muito complicado. Tá? É bem triste, na verdade, a nossa realidade, a realidade aí da maior parte da população. Então, a gente enxerga aí crianças pequenas, assim, bebezinhos que mal nasceram os dentes, já com todos os dentes da boca cariados. A gente tem o hábito, a gente já acostumou a achar, né? A gente acha que quando se é velho, né, que já é idoso, não é para ter dentes, é comum não ter dentes, é normal. As pessoas ainda levam aquilo de... Hoje a gente ainda tem uma sorte, vamos dizer assim, que a estética está tomando muito à frente em tudo, e as pessoas ainda têm ali um cuidado, vamos dizer assim, por causa disso, por causa da aparência. Mas, de fato, o brasileiro, né, que é onde a gente está ali, ele não tem o hábito de se preocupar com a sua saúde bucal. Ele não tem o hábito de se preocupar com a função dos dentes, né? Se realmente ele vai afetar na mastigação, se não vai afetar. Então, o que geralmente a gente escuta dentro de um consultório, né, odontológico? Ah, doutora, pode tirar porque é um dente de trás, ninguém vai ver. Então, as pessoas, elas não têm, realmente a população, ela não entende a importância de um elemento dentário. E isso, gente, a maior parte da população não entende, tá? Só entende realmente quem estuda e os pacientes que são atentos, que escutam os profissionais que estão ali, né, com vontade de fazer ali uma boa promoção e educação em saúde bucal. Então, realmente, é necessário aí, né, esse plano, é um plano de ação. Hoje a gente vive uma odontologia, graças a Deus ali, em que a gente tem possibilidade de restaurar um elemento dentário, né, de tentar preservar esses elementos dentários ali na boca. E se não consegue, nós temos aí já uma tecnologia bem avançada, nós temos implantes e que conseguem ali pelo menos devolver, né, se não 100%, mas uma boa parte da função, da estética também, né, que as pessoas se preocupam muito. Então, o que a gente vê, né, o que a gente enxerga? Pessoas que não têm o hábito de higiene bucal, pessoas que não escovam os dentes, né, pessoas que não usam fio dental de jeito nenhum, pessoas que têm uma alimentação rica em açúcar, e aí realmente é muito complicado, porque são pessoas que não escovam, né, que não usam fio dental e que ainda tem uma dieta cariogênica. E a consequência disso são pessoas cada vez mais jovens, né, ficando ali sem dentes, né, precisando extrair os elementos dentários. E ainda tem aquela questão que a odontologia, como eu falei, ela avançou muito em relação aí à tecnologia, à função, a devolver função, a recuperar os dentes, mas a gente já, como eu falei, os pacientes eles acabam procurando o serviço de saúde, o consultório odontológico, quando já estão ali em estado às vezes de restos radiculares, de infecção, de abscesso, que realmente não tem mais ali o que fazer para tentar salvar aquele dente.
E a única forma de tratamento seria aí uma extração. Então, o que a gente vê muito é isso. Você vê pessoas que sofrem muito com dor de dente, né, que tomam aí todos os tipos de medicamento que algum amigo fala, ou que usam até de situações absurdas, né, de colocar ali coisas que nunca deveriam ser colocadas no dente, numa esperança vaga ali de passar a dor, e aquilo ali pode ocasionar infecção. Então, gente, infecção, tá, dentária, vocês sabem que cárie, ela é desenvolvida através de bactérias. Se essas bactérias elas entram ali, né, em contato com a corrente sanguínea e vai parar ali no pulmão ou no coração, a gente tem aí uma endocardite bacteriana, que é uma doença séria, né, que pode levar o paciente a óbito. Então, realmente, a saúde bucal ela não é qualquer coisa, ela é importante, é muito importante, tá? Então, precisa a gente... por que eu estou conversando assim com vocês? Porque é uma conversa que vocês vão precisar ter com os pacientes. Então, é uma conversa difícil, porque muitas vezes a gente vai falar, e o paciente ele vai escutar ali, mas ele não vai colocar em prática. Porque eu sempre falo isso, é muito complicado você ensinar uma pessoa que ela tem já um hábito. Ela tem o hábito de não ter uma boa higiene, ela tem uma rotina. E você introduzir essa rotina, que é simples, não é? Mas que para ele não é de costume, não é habitual, é complicado, é difícil dele pegar realmente o ritmo, né, de ter uma boa higiene bucal. Mas aí vai muito de uma boa educação, né, de mostrar para o paciente como estão as condições de saúde bucal dele, mostrar ali melhorias, incentivar, fazer esse acompanhamento. Então, muita gente pensa que, né, promoção e prevenção em saúde só se faz ali em ações, né, em escolas, no coletivo, mas não. Quando a gente faz um atendimento do paciente, ele não se resume apenas ao tratamento curativo. Como eu falei, a gente fala de saúde de uma forma integral. Então, sempre fazer ali educação em saúde, sempre conscientizar os nossos pacientes, né, a respeito de uma boa higiene, ou mostrar para ele o quanto está melhorando, o quanto está evoluindo. Isso tudo se faz muito, muito, muito importante, tá? E pode ali, essa questão, né, desse plano que vise aí essa melhora de condições de saúde bucal da população, ele pode comportar mais de um programa, tá? E cada programa ele deve ser detalhado em termos de projetos específicos para a atividade, né, para pôr em atividade. Então, o que a gente vê? A gente vê uma odontologia muito lenta, né, se a gente colocar a saúde em geral, né, e colocar a saúde bucal em comparação, a saúde bucal está muito mais lenta, né, para atingir a população. Então, a gente já veio aí um pouco mais tardio, né, se inseriu a odontologia no Sistema Único de Saúde já um pouco mais tarde do que o ano de criação. E, realmente, ela vem ainda em passos lentos. Ainda bem que nós já temos essa questão, desse oferecimento da saúde bucal no SUS, essa preocupação, porque justamente perceberam que faz parte da saúde, né? Envolve saúde. E quanta gente não sofre? Então, eu sempre falo também em relação às idades, né? Hoje, a gente é muito fácil conscientizar uma criança, é muito fácil para essa criança ter acesso, é mais fácil, né? Vou dizer muito fácil, porque realmente tem condições socioeconômicas que dificultam aí. Mas a maior parte da população tem aí possibilidade de ter contato, né? De ter ali um creme dental, um fio dental, uma escova, para poder manter a sua higiene, tá? Antes, né, se a gente colocar ali alguns anos atrás, realmente a situação econômica do país, ela era um pouquinho mais complicada. Então, realmente o que a gente via, além da falta de informação, né, a respeito da saúde bucal, ainda tinha ali a falta de acesso, falta de possibilidade mesmo de tentar recuperar aquele elemento dentário. Então, o que a odontologia vivia era uma odontologia de extração, que ali, já vem, né, de muito tempo. A gente teve uma fase da odontologia que foi a fase da avulsão, que era só a base de extração, e eu digo que essa fase ela se iniciou há muitos anos, mas que basicamente até, vamos dizer ali, 20 anos, 15 anos atrás, né, se a gente colocar, ainda era muito
voltado só para extração. Inclusive, muitas regiões, né, ainda tem essa cultura, ainda tem... Então, igual eu falei, hoje a gente ainda tem, eu vou dizer, uma chance de incentivar, de colocar na cabeça das pessoas essa preservação dos dentes, porque estão preocupados ali com a aparência, né, com a estética. Mas, de fato, com a saúde bucal, não. De fato, com o porquê, né, da importância dos dentes. Então, as pessoas falam ali de extrair um dente da forma mais fácil do mundo. Ah, tem que extrair, não quero sentir dor. Mas eu fico pensando, se você estiver sentindo uma dor no dedo, você não quer tirar seu dedo. Não é? Mas as pessoas sentem dor no dente, vamos tirar o dente. Então, tudo no nosso corpo tem função. Tudo. Se você retira algo ali, vai fazer diferença. Tá? Então, realmente a extração né, para a odontologia atual, para os profissionais da odontologia, é a última opção. Sempre vai ser a última opção de tratamento. Tá? E aí só é recomendada quando realmente o bem do paciente, a saúde do paciente for ali, né, esse elemento vai mais prejudicar estando na boca do que se não estiver. Então, sempre vai ser esse o parâmetro. Como eu falei, por que é difícil? Porque justamente as pessoas não têm essa consciência. Então, se não tem essa consciência, eles vão querer a extração. Eles chegam no consultório, né, para fazer extração. Quero extração, e aí você vai tentar conscientizar, ele vai achar que você não quer fazer o que ele quer. Então, a passos lentos, né? Lembrando que a gente sempre precisa respeitar ali a autonomia do paciente, o direito de escolha dele. Os objetivos e diretrizes, né, desses projetos, dessas políticas, né, de saúde bucal, correspondem aí aos do Plano Geral, né, de Saúde, mas agora se referem aí ao âmbito real do trabalho, assumindo já um caráter ali de compromisso, direito, né, para com a comunidade envolvida. Então, uma responsabilidade, de fato. Os profissionais, por exemplo, que trabalham no Sistema Único de Saúde, além de fazer o atendimento em consultório, eles precisam fazer ali ações, né, precisam fazer acompanhamento de gestantes, de crianças, de adolescentes, precisam fazer o acompanhamento da área de trabalho deles, verificar como estão as condições de saúde bucal. Então, sempre estar atento e não se manter ali em consultório. Então, uma das questões que a gente tem com a odontologia, é porque a gente foca muito em consultório, né, no tratamento curativo. E isso precisa ser tirado, porque a gente precisa fazer sim tratamento curativo, mas a gente precisa muito mais fazer ali prevenção, né, prevenção em saúde. Então, é muito, muito mais efetivo você orientar o seu paciente, né? Então, se o paciente chega para fazer ali, para se consultar, né, ou para fazer um tratamento, e eu faço só restaurações, ele está cheio de cárie, e eu faço todas as restaurações e mando ele para casa sem nenhuma orientação de higiene, né, sobre nenhuma orientação de que é importante essa mudança de hábito, não vai adiantar nada, ele vai voltar daqui a um tempo em situação pior. Então, é isso que vocês precisam entender. Então, quando a gente, né, recebe esse paciente, é um paciente que tem todo esse histórico que eu estou falando para vocês, que muitas vezes até vocês têm esse pensamento, né, que vocês vão precisar trabalhar isso e entender a importância, né, do que vocês estão trabalhando, né? Então, a boca em si, a saúde. Então, a gente fala muito de dente, mas a gente tem que avaliar tudo. Existem cânceres de boca, né? A gente tem aí um índice considerável. Então, as pessoas elas não têm esse cuidado, as pessoas não fazem o autoexame da boca. E tudo isso precisa ser orientado, né? Então, realmente entender essa técnica, entender a forma de tratar o paciente se faz aí muito, muito, muito necessário. O acolhimento ele não é uma prática isolada, mas um conjunto de práticas. Então, não é uma coisa só, né? Quando a gente fala acolher, não é uma coisa só.
se traduz ali em atitudes que as pessoas tomam nas interações que se estabelecem ali no ambiente dos serviços de saúde. Então, a forma até como você vai dizer um bom dia, como o paciente vai ser recebido ali na recepção. Então, desde a forma de que da primeira pessoa que ele vai encontrar naquele ambiente de saúde, já vai fazer diferença no acolhimento. Então, não são só os profissionais ali que vão atender ali de fato o paciente, mas todos que estão envolvidos no serviço de saúde precisam ter essa ideia de acolhimento, precisam entender a importância de atender bem o usuário, né, de atender bem o paciente. O acolhimento, postura, trata-se de uma manifestação proativa. O que acontece? Com esse acolhimento, né, a gente é capaz de fortalecer aí o vínculo do serviço com os usuários pelo reconhecimento direto dos profissionais, tá? Então, o que acontece? O paciente, ele vai ficar ele vai se sentir tão bem naquele ambiente, tão acolhido pelos profissionais que estão atendendo ele, que de fato ele vai se sentir até amigo, né? Vamos dizer, ele vai se sentir tão bem que ele vai relacionar o local, né? Aquele serviço de saúde, aquele local, aquele consultório, ao profissional. E ele vai procurar por aquele profissional. E isso a gente quer tanto no público quanto no particular, principalmente ali no particular, né? Se você for atender no particular, você quer pacientes, porque aquilo ali vai gerar, né, o rendimento ali, o financeiro, que é o objetivo. E quando se fala no SUS, se você é esse tipo de profissional que é bem visto, que as pessoas querem o atendimento com você, pode ter certeza que você vai ser muito... você vai ter ali benefícios, né? Porque realmente você vai... E é gratificante, gente, é muito gratificante. É você ser reconhecido pelo seu trabalho, você atender bem uma pessoa, tá? Nem sempre as pessoas vão estar ali ou vão achar ou vão te agradecer. Mas uma pessoa que faz isso já faz toda a diferença. Ou às vezes até mesmo devolver o sorriso. Então tem pessoas às vezes que não como eu falei, por essa cultura de não procurar, de não ter cuidado com a saúde bucal, de não, às vezes, ter vergonha de procurar ali os profissionais da odontologia, né? Vergonha de procurar os profissionais da odontologia, que não faz sentido. É justamente o contrário, eles precisam procurar. E aí ficam protelando, evitando procurar o serviço, né, por vergonha, porque os dentes não estão em boas condições. Mas você tem que ir justamente, né? Tem que ir justamente para poder melhorar essas condições de saúde. Então a gente está, né, nessa profissão para isso, para tratar, né, para cuidar, para tentar preservar. E é o que a gente precisa mudar. É mudar os pensamentos, mudar ali, como eu falei, das pessoas mais velhas é um pouquinho mais complicado, é uma batalha ali um pouquinho mais dura, mas com crianças é muito mais fácil, né? Eles absorvem essa informação de uma forma muito mais rápida. Até porque estão ali, né, só colhendo. Estão colhendo ali para poder replicar. O desenvolvimento do acolhimento postura parece ser ali função da satisfação com que os profissionais desempenham ali suas tarefas. Então, a forma, né, como você demonstra, se você não gosta de lidar com pessoas, né, de tratar pessoas, realmente é complicado. Se você, na verdade, eu não posso nem dizer isso, se você realmente não tem amor ao próximo. Se você não tem amor ao próximo, trabalhar na saúde não é uma boa opção. Então, você precisa ter amor ao próximo, lógico que por consequência da nossa profissão, durante os procedimentos, de alguns procedimentos, a gente acaba tendo que agir de uma forma mais fria, mais calculada, para conseguir realizar o procedimento. Mas saber diferenciar, né? Porque o grande problema da saúde, dos profissionais de saúde, é esse. É ficar tão frio com relação ao que se vai fazer, que esquece que ali é uma pessoa, não é? Não é um objeto, é uma pessoa, um ser vivo, que tem ali família, né, que tem pessoas que amam. E esse cuidado e esse entendimento é que pode aí fazer você ser um bom ou mau profissional, né, se você não tiver esse entendimento. Então hoje a gente tem muitos profissionais que não têm
essa consciência. Preciso falar para vocês realmente o que acontece, principalmente para a gente que trabalha, né, muito com essa questão da saúde bucal. A gente tende, né, a gente fica com uma tendência a focar só naquela parte. E nós não podemos focar só nisso. Nós sempre precisamos entender, saber se o paciente tem alguma alergia, se o paciente está sofrendo com alguma situação, se o paciente tem algum problema de saúde, se ele tem ali diabetes, se ele tem pressão, né, hipertensão, se ele passou por alguma cirurgia, se ele tem algum problema de saúde recente na família, se tem algum histórico, né, de câncer, se já fraturou algum osso. Isso é uma anamnese, mas essa anamnese ela para ser feita com respeito, com carinho, né, com a intenção realmente de conhecer aquele paciente, tá? Os usuários, eles valorizam ali como mecanismo de acesso, né? Facilita o acesso realmente, qualificando o serviço sempre que a sua demanda ela é respondida. O acolhimento na dimensão reorganização do serviço de saúde, ele é situado ali em um campo predominante gerencial, né? Na parte mais de organização desse processo, de como que vai acontecer, como que vai ser o acesso do paciente, como que nós vamos fazer as ações, e expressa tanto ali a organização interna, né, do sistema e da política de atenção à saúde, quanto o exercício de uma participação cidadã junto ali a um sistema público de saúde ou numa ação, né, algo que vai se fazer fora daquele ambiente. O acolhimento reorganização, ele tem como requisitos a gestão estratégica de pessoas e de ações, tá? Que resultem aí em um canal efetivo de comunicação entre o serviço e o usuário. Bem como na agilidade da oferta, então vai fazer com que não tenha ali filas de espera, né, que os profissionais, isso a gente falando no âmbito de um sistema único de saúde, né, de uma saúde pública. Então vai facilitar essa oferta, vai fazer com que se tenham ações e serviços por meio ali de uma equipe com forte compromisso profissional, né, que as pessoas realmente, esses profissionais, eles coloquem aquilo como propósito, né, trazer essa população ali para aquele ambiente. Destacam-se algumas situações que mostram ali incoerências, quer sejam ali de princípios conflitantes na operacionalização da assistência, a relação qualidade da atenção à saúde e excesso de demanda, muitas vezes ela é diretamente profissional, tá? Então, quando a gente tem quando a gente tem uma demanda muito grande, isso não só no público, tá, gente? Até no particular. Se você tem uma demanda muito grande, é lógico que provavelmente aquela equipe ela não vai conseguir oferecer o melhor. Ela não vai conseguir oferecer um serviço de qualidade, uma atenção maior para aquele paciente, né, para aquele usuário. E aí a consequência disso é um atendimento mal, né, um trabalho mal feito, um atendimento insatisfatório. E é isso que a gente não quer. Contudo, a compreensão a respeito do modelo de atenção à saúde em desenvolvimento, ela destaca-se como um imperativo para a realização ali de uma atenção diferenciada e acolhedora. Então vamos falar um pouquinho agora, pessoal, do tópico 3, né, do tema da aula humanização, que fala dos medicamentos utilizados, né, do que a gente pode utilizar aí. Então, aqui é lógico que é mais para vocês terem aí uma noção do que é mais ministrado ali, a administração de medicamentos dentro de um consultório. Então, quando a gente fala de dor, né, de dor de dente, a gente é uma dor muito intensa. Então, eu acredito que mesmo que você não tenha sentido, você já ouviu alguém falar que é uma das piores dores que se tem. E sim, é uma das piores dores que a gente tem aí, né? É uma dor muito, muito, muito intensa. Imagina você, né? Então vocês vão vocês vão enfrentar pessoas que estão com essas dores. O medicamento, desde ali a sua fabricação até o seu consumo, ele vem sendo objeto, né, de preocupação de inúmeras pesquisas realizadas mundialmente. Então a gente tem aí uma série de medicamentos, série de fábricas, de cientistas, de profissionais, né, da farmácia ali, vamos falar assim, trabalhando em farmacologia e em desenvolvimento de medicamentos.
E quando a gente fala da odontologia, da saúde em geral mesmo, mas principalmente da odontologia, vamos focar, quando a gente atende um paciente, é muito, muito, muito importante a gente fazer a ficha clínica e fazer a anamnese desse paciente. Então, a gente vai pesquisar, a gente vai saber os antecedentes daquele paciente, antecedentes de saúde, gente. Antecedentes familiares, né? Se teve algum problema de saúde, se aconteceu alguma coisa ali, o histórico familiar daquele paciente, o histórico dele de saúde, se tem alergia a algum medicamento, se não tem, se ele é hipertenso, se ele é diabético, tudo isso, tudo, né? Se ele já teve algum problema de hemorragia, se ele já teve algum problema com anestesia, tudo isso é fundamental para um tratamento odontológico. Tá? Por quê? Porque a gente geralmente vai administrar ali ou uma anestesia, né, uma anestesia local, ou até mesmo ali a prescrição de medicamentos. Então, observa-se, né, que uma pequena dessa ficha clínica, uma pequena mais preocupante porcentagem de profissionais, eles não preenchem a ficha clínica para todos os seus pacientes. Então, realmente, acontece muito, principalmente em público, né, devido a esse número muito grande de usuários, de paciente, essa demanda muito grande, muitas vezes não se faz, né, essa ficha clínica, e é muito importante fazer essa ficha clínica. Então, por mais que seja pequeno o número de profissionais que não façam, mas ainda existe e é preocupante. Essa ficha clínica, gente, então, além de ser ali muito importante para o tratamento do paciente, também é um respaldo legal, é um documento para respaldar mesmo para a proteção dessa equipe odontológica. Então, ela precisa ser feita, ela precisa ser preenchida. A função do registro do estado de saúde de cada paciente, né, vai estar lá nela, bem como de restaurações, o que vai sendo realizado ali, quais os tratamentos que estão sendo feitos no dia, que está porventura, que este porventura, né, tenha feito, e não tem como finalidade simplesmente o aspecto legal, né, da identificação do indivíduo, que vocês sabem que através da ficha clínica a gente consegue ali com a odontologia legal, né, verificar, reconhecer algum corpo, de acordo com a ficha clínica do paciente, o histórico, né, do paciente, o odontograma, em vida, né, ou após ali a sua morte, caso seja necessário. Então, ela não é só para isso, é muito conhecida essa documentação odontológica por causa disso, mas ela tem outras funções ali, como, por exemplo, o cuidado com a saúde do paciente. Esse histórico, ele proporciona subsídios para o acompanhamento do paciente, tá? Pode detectar precocemente patologias graves, então a gente consegue identificar alguma patologia, e pode auxiliar também em diagnósticos mais complexos, né? Pode ajudar a gente a entender ali o porquê que está acontecendo alguma coisa, por que o paciente está apresentando alguma lesão, e pode ser decorrência ali de alguma outra enfermidade, tá bom? Caso outro profissional também de saúde o requisite, vai facilitar, porque ele vai ter um entendimento, né, do plano de tratamento do paciente, do que já foi feito, o que pode ser feito ainda. Com base nos dados obtidos a respeito do preenchimento de fichas clínicas, pode-se questionar se a semiotécnica ela estaria sendo bem dirigida pelo cirurgião dentista. Então, geralmente ela é feita ali pela equipe, né? Então, no intuito de se obter aí um diagnóstico preciso das condições gerais do paciente, e se em caso afirmativo, a terapêutica medicamentosa ela estaria sendo adequadamente proposta. Então, se você não tem conhecimento se o paciente tem alguma alergia, alguma coisa do tipo, você pode prescrever o medicamento errado para aquele paciente. Pode gerar ali uma série de problemas de saúde para o paciente e também problemas legais depois, né, para o profissional. No aspecto que se relaciona aí com a farmacologia, as fichas clínicas elas são incompletas, pois 39,2% dos dentistas não anotam nestas os medicamentos que foram prescritos aos seus pacientes. E precisa relatar por quê? Porque é um respaldo, né? Você consegue identificar ali o que foi prescrito, porque às vezes até uma alergia, o paciente desenvolve alguma alergia, ali a gente consegue identificar de acordo com o que foi prescrito para ele, tá bom? Este tipo de registro não é obrigatório por lei, né? Você colocar ali qual medicamento que você ministrou, mas a ficha clínica ela é um documento legal, então não deixa de ser um respaldo. Desta forma, é fundamental que esta prática passe a ser habitual entre os cirurgiões dentistas.
Então vamos falar um pouquinho, pessoal, dos anestésicos locais, né? A anestesia. As soluções anestésicas, né, locais, elas são, sem sombra de dúvida, os medicamentos que são mais utilizados na prática odontológica. Então a gente utiliza muitos anestésicos locais de fato. Logo, o dentista ele deve ser um profundo conhecedor da farmacologia, né, da toxicologia e das soluções empregadas. Então a gente precisa ter conhecimento, né, os profissionais, o operador, no caso o cirurgião dentista, ele precisa saber qual o anestésico recomendado, por exemplo, para uma criança, né, para uma gestante, para um hipertenso, para um diabético. Então a gente precisa ter conhecimento da posologia, né, da dose máxima, da dose mínima, entendeu? Para que não prejudique a saúde do paciente, que você consiga fazer ali o trabalho desejado. Independentemente da solução escolhida, alguns cuidados devem ser observados durante a anestesia local odontológica. Então, o profissional ele precisa ter conhecimento da anatomia e da técnica anestésica, lógico, né? Precisa fazer sempre uma antisepsia e anestesia tópica pré-injeção, para dar mais conforto para o paciente, e sempre fazer uma injeção lenta. Então, se você faz uma injeção muito rápida, realmente o paciente ele vai ter uma sensação dolorosa, tá? Vai ter uma sensação mais dolorosa. Lembrando que isso vai depender muito da região, tá, gente? Às vezes o dentista ele faz ali uma administração lenta, mas dependendo da região, tem regiões que são mais sensíveis mesmo, e aí a pessoa sente um pouquinho mais. Sempre hoje a gente tem né, um instrumental, que é a carpulha, a seringa carpulha, e ela já vem com refluxo. Então facilita muito essa questão da aspiração negativa, né? Que é você tracionar ali, antes precisava fazer isso, fazer essa tracionar, puxar, aspirar ali, para verificar se você não está fazendo uma injeção intramuscular, né? Intravascular acidental, na verdade. Então, se pegou algum vasinho sanguíneo. Então, se fez... Hoje a gente já tem a seringa com refluxo, que ela automaticamente ela já faz essa... E aí, se tiver alguma coisa, já vem com sangue, né? E a gente já sabe que não pode administrar ali, retira e insere em outro lugar. Sempre respeitar ali a latência, a duração, né? Do tempo do anestésico. Contraindicações, então sempre respeitar. A dose máxima sempre precisa ser respeitada e ser utilizada. Observações importantes sobre o uso dos anestésicos locais na prática odontológica. O uso dos vasos constritores, né, em odontologia, ele supera o risco. O que acontece? A epinefrina, a adrenalina, ela é um vasoconstritor mais indicado, que geralmente é o que a gente utiliza. Dentro dos anestésicos locais mais utilizados na odontologia, a gente usa muito a lidocaína, né, com a epinefrina, que é a adrenalina. E essa epinefrina ela é um vasoconstritor, então ela faz com que a duração, né, do anestésico ela seja maior. Então ela que dá ali mais tempo de trabalho, né, para que o paciente não sinta a sensação dolorosa, tá? E a epinefrina, como eu falei, é um dos mais indicados na odontologia, apresentando maior potência e menor toxicidade relativa. Principalmente no atendimento de pacientes especiais, né? É essencial ali o controle da ansiedade também e medo, tá? A concentração de adrenalina liberada ali endogenamente durante esse tipo de situação pode ser clinicamente ali mais significativa do que a que é utilizada nos tubetes anestésicos. Então, quando a gente às vezes tem um paciente que tem algum problema de saúde, né, e às vezes a toxicidade da adrenalina, do vasoconstritor, vai ser menor até do que um paciente que está em uma situação de estresse. Entenderam? Então é meio que um contraponto, né? Então ela pode ser utilizada, não vai causar mal. E aí, coloquei aqui para vocês as doses máximas dos anestésicos locais, né? Ali geralmente de acordo com o peso. Então a gente tem ali lidocaína 2%. Então tubetes para um adulto ali com 60 quilos, vamos dizer ali, até 7 tubetes, né, para um adulto de 60 quilos. E coloquei aqui vários exemplos, lidocaína 2%, que geralmente é que a gente mais utiliza, lidocaína 3%, mepivacaína 2%, articaína 4%, prilocaína 3%, bupivacaína 0,5%.
Então, a que a gente mais utiliza, né, no consultório odontológico, na prática odontológica, que é mais estudada, que tem mais realmente estudos científicos a respeito, é a lidocaína, tá? Então, é um dos anestésicos que a gente pode utilizar ali, né, em gestante, em criança. Então, é o que é mais utilizado mesmo. E agora vamos falar um pouquinho, pessoal, do uso dos analgésicos e anti-inflamatórios. Como eu falei, geralmente os pacientes eles chegam, né, com sensação dolorosa, com dor intensa, e muitas vezes a gente precisa medicar esse paciente, passar ali um tratamento, né, e que ele precisa fazer o uso de medicamentos. Então a gente tem aí como o uso de analgésicos e anti-inflamatórios. O tratamento da dor é uma das maiores causas de procura do tratamento odontológico. Então, as pessoas procuram realmente quando estão com dor. O correto diagnóstico é fundamental, né, para a resolução clínica, sendo que muitas vezes apenas procedimentos ali no local, eles podem ser suficientes, tá? Então, às vezes não é suficiente só resolver na hora, né, só fazer o tratamento ali. Em outros casos, a terapia medicamentosa ela será necessária como parte do protocolo clínico, com o intuito de tratar ou até mesmo prevenir a dor e outras complicações decorrentes de um processo inflamatório, né? Então, é importante ressaltar que a inflamação e a dor em odontologia é majoritariamente de característica aguda e nociceptiva. Então, o que acontece? É uma dor, é uma sensação negativa, né? Uma sensação dolorosa, absurda. Então, pega ali esses neurotransmissores e leva a condução disso é realmente uma dor muito intensa. Então, a dor odontológica é uma das maiores dores que a gente tem, uma das dores mais intensas, né, para o ser humano. Então, realmente é uma dor absurda. O que faz com que em odontologia não necessite de longos períodos de prescrição, geralmente não mais que 3 dias. Então, os anti-inflamatórios que a gente utiliza, geralmente a recomendação ali são 3 dias. A utilização de analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais como AINES e corticosteroides devem ser feita com critério, sempre ponderando ali entre os riscos e benefícios, tá? De acordo com a expectativa de dor, inflamação dos procedimentos realizados e avaliando sempre o perfil do paciente. Então, só vai se prescrever se realmente tiver necessidade. Ordem de escolha, dor leve e moderada. Então, geralmente, a gente tem aí, né, um dos analgésicos mais utilizados aqui, que é dipirona sódica, 500 mg por ml. Então, pode ser ali de 20 a 40 gotas de 6 em 6 horas, né? Ou de 500 miligramas de 6 em 6 horas, né? O comprimido. Outras opções, a gente tem ibuprofeno de 200 miligramas, um comprimido revestido a cada 6 ou 4 horas. Ibuprofeno de 400 a 600, né? Que pode ser de 8 a 6 horas. Nós temos a nimesulida de 100 miligramas, que pode ser utilizada de um comprimido a cada 12 horas. Em crianças, não ultrapassar a dose do adulto, tá? Mesmo intervalo entre as doses que o adulto, tá bom? Então, geralmente, crianças, a gente ministra ali, já faz a administração, a prescrição ou de líquido, né? Do líquido ou suspensão. E aí faz de acordo com o peso da criança e aí faz a administração do medicamento. Então, a gente tem dipirona sódica solução, né? 500 miligramas por ml. E aí, geralmente, vai uma gota, não excedendo ali 40 gotas, tá? Ibuprofeno, solução de 50 miligramas por ml, tem, né? Então, vai sair uma gota por quilo, não excedendo 40 gotas também. Paracetamol da mesma forma, uma gota por quilo. A gente já vai ter a solução de 200 miligramas. Dor de maior intensidade. A gente já pode lançar mão aí dos corticosteroides, tá? E aí a gente tem dexametasona ou betametasona 4 miligramas, Decadron, Celestone, respectivamente, né? Um comprimido ou 2 comprimidos de 2 miligramas no caso de betametasona, dose única, 1 hora pré-operatória. Então, quando tem um paciente que está ali com inflamação, né, muito intensa, com dor, já teve um abscesso, então geralmente a gente vai fazer essa prescrição, né, dose única, 1 hora, justamente para você ter um pós-operatório mais tranquilo, sem edema, né, sem inflamação.
então é o mais recomendado. Anti-inflamatórios não esteroidais AINES. A gente tem nimesulida, 100 mg, um comprimido a cada 12 horas por 3 dias. Temos ibuprofeno 600 mg, um comprimido a cada 6 horas, né? Então, ele tanto vai agir como analgésico como anti-inflamatório. Nós temos cetaroloco e a trometamina, né? Que é o Toragesic, um comprimido ou solução por 3 dias, a cada 6 horas ali. Então, a gente tem diclofenaco sódico também, 50 mg de 8 em 8 horas por 3 dias. Tem diclofenaco de potássio. Tem o meloxicam, 15 mg, que aí faz, né, uma vez ao dia por 3 dias. E, pessoal, é isso. Então, geralmente ali dentro da administração de medicamentos, a gente utiliza muito, né, os anestésicos locais, como eu falei. Essa parte da prescrição de medicamentos, geralmente, né, quem prescreve é o dentista, é o cirurgião dentista. Mas é interessante vocês já saberem, terem noção dessa base, o que realmente é mais utilizado ali dentro da prática odontológica. É muito importante vocês entenderem que a gente tem aí, né, a parte dos materiais, tem a parte dos materiais odontológicos, que aí vão fazer efeito realmente ali no dente, mas é outra parte aí dos nossos estudos. Mas bem importante você entender essa questão da humanização, do acolhimento, né, dos medicamentos, do que a gente vai administrar para o paciente, e tudo isso faz parte ali de um processo que é a intenção de um bom atendimento para o paciente. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês e tchau, tchau.